é domingo, 24 de maio. Estamos aqui celebrando ao Senhor mais um culto de louvor e adoração aqui na Comev, honrando a Deus e dando graças pelos livramentos, pelas bênçãos e por quem o nosso Deus é. É verdade? Nós temos que agradecer a Ele todos os dias pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Amém? Você está de pé esta noite, você está de pé neste dia, porque as misericórdias de Deus se renovaram esta manhã sobre a sua, a minha e a nossa vida. Por isso, nós celebramos e glorificamos ao Deus dos céus. Podeis assentar, meus irmãos? Antes de entrarmos na palavra de Deus, nós vamos recolher as ofertas. Quero convidar você que vai ofertar, que pode, quer dizimar, ofertar, que na igreja nós sempre falamos, ensinamos aquilo que a palavra nos transmite, que ninguém que tem o coração de querer ofertar e querer dizimar para ser abençoado, de fato é abençoado. Porque dizimar e ofertar não é coisa para ser abençoado, é coisa de quem é abençoado. Por isso eu quero convidar você que trouxe seu dízimo, sua oferta, o obreiro vai até você, a fim de recolher a sua oferta e também deixar um apelo a você, cristão, crente, amigo, irmão, de outras igrejas, que nós estamos passando por um momento de dificuldade, um momento de aperto em nossa nação, e eu quero te convidar a você ofertar na sua igreja, ofertar na sua instituição, na sua denominação, a fim de que as portas permaneçam abertas para que o Evangelho continue sendo pregado. Seja um cooperador do Evangelho, seja aquele que colabora com o Evangelho. A Bíblia diz que haviam mulheres que mesmo nos bastidores, pastor Felipe, continuavam ofertando no ministério dos apóstolos, dando-lhes o conforto e o sustento para que eles pudessem continuar pregando a sua palavra. Então, você que é abençoado, meu apelo é para quem é abençoado. Oferte na sua igreja, na sua denominação, seja um colaborador do Evangelho. Eu quero orar enquanto a nossa obreira está recolhendo. Eu vou estar orando aqui por você que vai ofertar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, te agradecer porque o Senhor nos abençoou e por isso nós queremos ofertar na tua casa. Continua suprindo as nossas necessidades. Nós não nos preocupamos, assim como Mateus, quando Jesus diz as bem-aventuranças, ele expressa dizendo que estas coisas pertencem ao Pai e nós temos um Pai. Por isso nós não preocupamos com o que nós vamos vestir e o que nós vamos comer, porque o nosso Pai que está no céu sustenta-nos todos os nossos dias. Muito obrigado por tudo, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu ofertar aqui, antes de nós darmos entrada na mensagem do Evangelho. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela hora da oferta? Que bênção. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estou muito feliz de poder ministrar esta noite, após alguns meses quase, sem ministrar, cuidando de algumas coisas relacionadas à obra de Deus. O Senhor nos concedeu a graça de poder trazer uma mensagem aqui nesse lugar. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo de número 20, verso de número 19. João 20, verso de número 19. João 20, verso 19. Tem por título: Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Preste atenção nos pequenos detalhes. João, quando escreve este evangelho, ele deixa para nós. Vamos lá? João 20, 19, você que está em casa, preste atenção, é muito simples, mas eu gostaria que você redobrasse a sua atenção nesse momento. Diz assim: chegada, pois, a tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estão com medo dos judeus, se tinham ajuntado.
Chegou Jesus e se pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E você diz amém? Você pode se assentar, você que está em casa, continue com a sua atenção redobrada. O texto que nós acabamos de ler é um texto que nos traz esperança. Segundo o autor, é primeiro dia da semana. Este primeiro dia da semana, caracterizado por ser o domingo, é marcante porque ele fala no capítulo 20 acerca, da ressurreição de Cristo. Cristo vai ressuscitar no primeiro dia da semana. Se você fizer uma análise dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai observar que acontece uma série de narrativas, série de acontecimentos. Segundo os evangelhos, quando o dia raia, Jesus já apareceu para Maria Madalena, já apareceu para algumas mulheres. Segundo Lucas, ele já apareceu aos discípulos no caminho de Emaús. Os seus 11, que aqui é classificado por João, fala dos seus 12 apóstolos que foram separados, comissionados para uma missão especial. São 11, porque todos nós sabemos que Judas havia traído Jesus e não foi mais contado entre os 12. O interessante é que Jesus já apareceu para alguns grupos de pessoas. Só que no capítulo 20, verso 19, vai dizer que já é tarde. A tarde já chegou, ou seja, o dia já está se encerrando. Os 11 estão ainda reunidos. O interessante é que esta reunião é marcada pelas portas trancadas. As portas estão cerradas, porque os 11 estão com medo dos judeus. Na verdade, o que João está tentando dizer para nós é que eles estão com medo, porque se você analisar o tratamento que os fariseus, saduceus, sacerdotes, os grupos religiosos que divergiam entre si em pensamentos, em posições, se unem porque veem em Cristo uma ameaça contra o sistema religioso e caído daquela época. Quando eles tramam a morte de Cristo, a traição, a condenação injusta, era como se o sistema religioso tivesse dizendo para todos os judeus que fique bem claro que este é o tratamento que vai ser dado a todo aquele que tentar se opor ao sistema. Jesus se opõe ao sistema. Jesus traz uma mensagem de esperança onde os religiosos e um sistema religioso falido se aproveitavam da ignorância do povo para alcançar e obter riquezas, ou para tentar se tornar uma classe dominante. Vem um nazareno, Douglas, pregando uma mensagem de esperança, não para quem merece, mas pregando a mensagem de esperança para quem precisa ouvir. O sistema religioso se une, nós precisamos expulsá-lo e retirá-lo. Tramam a sua morte. É crueldade, espancamento, mentiras, traições. É como se o sistema estivesse dando um sinal. Se vocês tentarem se opor ao sistema falido, caído, decadente, vocês vão ser traídos, humilhados, cuspidos, vão ser expulsos. O
que me chama a atenção no texto é que eles estão com medo que os judeus façam com eles aquilo que fizeram com Jesus. Então, se estamos com medo, o que nós vamos fazer? Entrar para dentro de uma casa e trancar a nossa porta. E se tem uma coisa que é sinal de vitória para um sistema falido, Roger, é ver a porta dos verdadeiros trancada. Eu vou repetir. Se tem uma coisa que parece ser sinal de vitória para um sistema religioso caído, é ver a porta dos verdadeiros trancadas. Aleluia. O interessante é que Jesus já ressuscitou. Se você lê o texto, como nós falamos na introdução, ele já teve algumas aparições. Mateus 28, verso 9, diz que ele já apareceu para algumas mulheres no caminho, na saída, após elas irem até o sepulcro. Marcos capítulo 16 diz que ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual ele havia expulsado 7 demônios. Lucas 24 diz que ele já apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. Todos estes tiveram já uma aparição com Jesus, já viram Jesus. Eles saem correndo do seu caminho e levam uma mensagem àqueles que estão trancados com medo, dizendo: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A palavra evangelho fala de boas notícias. E boa notícia é esta: aquele que entregou a sua vida, hoje no primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Oh, glórias a Deus. Eles entram dentro deste ambiente. A porta está trancada. Só que se você lê o texto, mesmo chegando boas notícias, não muda o cenário. Parece que eles não percebem as boas notícias chegando. Por quê? Porque o problema é que eles estão com medo do que pode acontecer. E quem está com medo do que pode acontecer, acaba perdendo e não percebendo as boas notícias do que já aconteceu. Anote isso daqui. Eu aprendo uma lição. O medo, ele pode ofuscar as boas notícias que estão chegando. O medo, ele pode atrapalhar de perceber as boas notícias que estão chegando. Anota isso para a sua vida. Entenda que o desejo do diabo, ele não pode impedir as boas notícias de chegarem. Mas o desejo do diabo é fazer com que você esteja num grau de medo, ao ponto de não perceber as notícias boas que estão chegando até você. Olha que coisa interessante. Maria, ela traz boas notícias, porque ela viu o Cristo ressurreto. Ela ouviu o Cristo ressurreto. Ela teve contato com o Cristo ressurreto. Os discípulos de Emaús trazem boas notícias, porque viram o Cristo ressurreto, ouviram o Cristo ressurreto, tiveram contato com o Cristo ressurreto. Percebe que as boas notícias vêm de uma classe diferente. Somente daqueles que viram e ouviram ou tiveram contato com aquele que já ressuscitou. É o apóstolo Pedro, anota isso daqui. Ele escreve em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, dizendo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva. Nós temos uma missão, e qual é? Anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para seu reino de maravilhosa luz. Atos capítulo 1 vai dar nome a esse tipo, a essa classe que anuncia. Ele diz no verso 8: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra.
Se você pegar o dicionário aí e ver, o significado de testemunha é aqueles ou aquele que viu ou ouviu alguma coisa. Deus nos chamou para sermos testemunhas do Cristo ressurreto. E como hoje eu vim na autoridade do Espírito, eu quero dizer uma palavra. Deus nos chamou para sermos testemunhas de Cristo e não advogados de vírus. Deus nos chamou para sermos testemunhas de Cristo e não advogados de políticos. Deus nos chamou para sermos testemunhas de Cristo e não advogados de interpretações teológicas. Deus nos chamou para sermos testemunhas de Cristo e trazer esperança para um mundo que está fechado, com as portas trancadas pelo medo. Olhe para cá, eu quero dizer algo para você. As boas notícias não vão vir da Globo. As boas notícias não vão vir dos políticos. Mas num tempo em que o mundo está com medo, com as portas trancadas, as boas notícias só podem vir daqueles que viram, oh aleluias, e ouviram o Jesus que já ressuscitou. Eu quero dizer uma palavra para você esta noite. Aproveite as oportunidades enquanto o mundo está trancado com medo, não sabendo para onde ir. Seja uma testemunha daquele que você já viu esta noite, daquele que você já ouviu esta manhã, porque eu tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu sou uma testemunha de Cristo. Mas diga com fé: eu sou uma testemunha de Cristo. Oh, aleluia, você pode dar glórias a esse Deus. Deixa eu beber uma água. Eu gosto desse texto. Você vai perceber que após a ressurreição de Cristo, as suas aparições ou as suas manifestações, elas são limitadas somente para aqueles que são discípulos. Você vai contar na Bíblia diversas aparições de Cristo no período que antecede o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Você vai notar que ele vai aparecer para Maria Madalena, para as mulheres. Ele vai aparecer em João 21 para Pedro e pelo menos 6 discípulos que ali estão. Ele vai aparecer no capítulo 20 de João para eles discípulos. Em Lucas 24 para os 2 discípulos no caminho de Emaús. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que ele vai aparecer para Pedro, para Tiago e para pelo menos 500 irmãos de uma única vez. Atos dos Apóstolos diz que durante esse período que antecedia o Pentecoste, ele andou com eles, os fazendo lembrar das palavras que ele havia transmitido. Então, as aparições e manifestações de Cristo, elas são limitadas agora, durante esse período, para quem é discípulo. Os religiosos não estão vendo mais o Cristo. Os fariseus já não estão vendo mais o Cristo. Todos aqueles que tentavam usurpar, ou a multidão que tentava extrair aquilo que Cristo podia dar, já não está mais vendo Cristo. Olha que coisa interessante no texto. O cenário de João 20, as portas estão trancadas. E o texto diz: e apareceu no meio deles. Só que nós entendemos que as portas estão trancadas por causa do medo. Então, na mente desses discípulos, porta trancada é sinal de segurança. Só que o que eles não entendem é que, na verdade, as portas trancadas estão servindo para que Jesus possa aparecer para os que estão dentro e se ocultar para quem está fora.
Ah, só um ali entendeu. Eu vou de novo. Portas trancadas pode parecer sinal de segurança, mas para Jesus está servindo como um filtro para mostrar àqueles que verdadeiramente são seus. Oh, Jesus. Eu vou dizer uma palavra aqui esta noite. Não se preocupe com quanto tempo a porta vai ficar trancada. Não se preocupe com quanto tempo esta porta vai ficar trancada. Você deve se preocupar é que se durante todo este tempo ele ainda não apareceu para você. A maior preocupação deve ser não com as portas que se trancaram. A maior preocupação deve ser que mesmo durante esses 3 meses de pandemia, você ainda não conseguiu orar dentro da sua casa. Durante esses 3 meses de porta trancada, você não conseguiu ler a palavra de Deus. Que durante esses 3 meses de portas trancadas, você não conseguiu amar aquilo que Ele ama, que é o departamento que Ele entregou nas suas mãos. Que se durante esses 3 meses você não amou os seus irmãos e não se preocupou com Ele, se preocupe não com as portas que se trancaram, mas se preocupe que se durante este tempo Ele ainda não apareceu para você. Só que o Evangelho é uma mensagem de esperança. Estes discípulos haviam acordado cedo. Pela manhã, não viram nada. Perto do meio-dia, ainda não viram nada. Só que o texto diz, e chegando à tarde, Jesus apareceu no meio deles. Oh, aleluias. Eu vim dizer uma palavra para você. Talvez durante todo este tempo você ainda não viu Cristo. Talvez durante todo este período você ainda não viu Cristo e somente as portas estão trancadas. Eu quero dizer que pode parecer tarde, mas Jesus vai aparecer para você, para lhe trazer esperança, dizer que você é dele, que ele não abre mão de você. Aleluia. Você pode levantar a sua mão. Você que está aqui, levante suas mãos. Diga assim, glória a Deus. Porque antes que a porta se abrisse, diga, as portas do céu já se abriram para a minha vida. E eu posso contemplar que Ele ressuscitou. Aleluia. Pode parecer tarde, mas Ele vai aparecer para você. Pode parecer que não há mais tempo para a promessa se cumprir, mas Ele vai aparecer para você. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Se você quiser levantar a sua mão para receber aqui ou na sua casa, que levante ou que faça sinal para receber. Eu vim dizer que mesmo pode ser tarde para você, pode parecer que não tem mais jeito, que vai acabar a sua vida de qualquer maneira. Jesus está aparecendo no cenário fechado, com portas trancadas, para te dizer que você é dele e ele não abre mão de você. Aleluia. Oh, eu estou sentindo uma glória de Deus aqui esta noite. Ele aparece, ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. No hebraico seria mais ou menos Shalom Alechem, que tem um significado, e é um cumprimento judaico, que tem um significado de esteja em harmonia. Quando o judeu se cumprimenta usando esta forma, paz seja convosco, ele está dizendo: desejo que vá bem a sua saúde física e também a sua saúde espiritual. Então, quando eles se cumprimentavam dizendo paz seja convosco, ele está dizendo que todo o seu corpo e toda a sua vida esteja em harmonia. Só que João fala que eles estão com medo. O que é medo, Rafael? Medo, de uma forma bem clara, seria um sentimento desagradável desencadeado pelo
pela percepção de perigo, ou real ou imaginário. O medo, ele pode ser benéfico, pois liga em nós o sinal de alerta e nos leva a pensar e calcular qualquer ação que precisamos ter mediante um perigo. O problema não está no medo em si, está no medo exacerbado, que nós chamamos de fobia. A fobia faz você viver coisas que possivelmente não irão ou até mesmo poderiam acontecer, mas o seu corpo já começa a ter reações. Eu digo que medo é a raiz dos males que mais atacam a sociedade, a depressão, o estresse e a ansiedade. Ele é a raiz. Só que quando você analisa o quadro de alguém que tem uma fobia, você percebe que começa a trazer danos para a sua saúde física e também danos para a sua saúde emocional. Então você consegue perceber que o Pai seja convosco parece ser o oposto daquilo que é o medo que eles estão sentindo. Jesus aparece nesse cenário, Davi, isso que me chama a atenção. Ele não entra repreendendo o medo. Ele não entra expulsando o medo. Quando ele entra no cenário, ele não mete a mão nas portas para abrir. Ele apenas aparece no meio dizendo: paz seja convosco. Eu aprendo uma lição. Que Cristo, para retirar algo danoso da nossa vida, Ele sempre vai colocar algo superior. Oh, glórias a Deus. Vou melhorar. Para Cristo retirar algo danoso da nossa vida, Ele sempre vai colocar algo superior. Por muito tempo, nós entendemos que libertação era somente expulsão de demônio. Então, eu ia falar o cabra, né? Não pode estar online, mas vou falar o cabra. Vinha na igreja, tirava o demônio dele, mas não oferecia, não colocava algo superior. Aí acontecia aquilo que a Bíblia diz, que quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Não encontrando, ele volta para sua casa antiga. Só que agora ele não vem sozinho, Roger. Ele vem com 7 piores do que ele. E chegando a casa, vendo ela vazia, adornada, ele entra. E o último estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. O problema é que se entende por libertação tirar demônio. Só que a verdadeira libertação é a entrada de Cristo na sua vida. Você não quer dar glória. A verdadeira libertação é a entrada de Cristo na sua vida. Então o que você está dizendo, Rafael? Eu estou dizendo que a paz entra, o medo sai. O filho entra, a cachaça sai. A verdade entra, a mentira sai. Levanta a sua mão que eu vou dizer uma verdade. O Espírito Santo entrou e está colocando para fora esta noite tudo aquilo que vai nos impedir de alcançar as promessas que Ele nos fez. Oh, Jesus. Pega isso aqui. Em vez de você ficar preocupado com os vícios que você tem e causa danos a você, Espírito Santo de Deus, em vez de você ficar preocupado com os pecados ou a carnalidade que te puxa para baixo, começa a orar diferente. Em vez de orar, Senhor, tira de mim esse demônio, diga: Senhor, me enche com o teu Espírito até eu transbordar. Enquanto ele vai enchendo, vai transbordando, e o que está dentro vai saindo para fora. E o nome de Deus, levanta a sua mão aqui, os que estão aqui, levanta. Ou eu vim profetizar o que? Libertação. E qual é? Cristo aparecendo no meio da tua família. Cristo aparecendo dentro da tua casa. Ele nasce. Para o louvor, vou fechar. Aleluias. O que é libertação, Rafael? Libertação é o Espírito Santo fazer morada dentro de você. Oh, Jesus, eu estou sentindo uma glória aqui esta noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu falei para um amigo, enquanto o Senhor me dava essa mensagem, que existem algumas ações de Cristo que são bem loucas.
bem doidas mesmo. Porque ele entra num cenário em que os discípulos estão com medo. Medo de quê? Eles estão com medo daquilo que os judeus fizeram com Cristo e podem fazer com eles. Aí o texto diz, depois que ele aparece no meio, e tendo dito isto, ou seja, ele primeiro disse, apareceu no meio, paz sejam convosco. Aí agora ele vai naquele discípulo chamar medo, ó, e mostra. Olha as minhas marcas. Olha ao meu lado. É estranho. Parece que vai causar uma reação. E qual é? Correr todo mundo. Se fizeram isso com ele, pode fazer com a gente. Só que o texto diz que quando ele diz paz sejam convosco, e mostra os lados, a mão, o lado, o texto diz, e eles, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. A frase que Jesus dá é, paz seja convosco. Se você analisar, em João capítulo 14, seu sermão com seus discípulos, ele diz assim no verso 27, que a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Opa! Jesus está nos sinalizando algo acerca da verdadeira paz. Ele está nos dizendo, mediante a interpretação do texto, que existe a paz que vem de Cristo e uma outra paz que não é dele. Aleluia. O que significa paz, Rafael? O dicionário diz, paz é a ausência de conflito. Se você analisar a história da humanidade, homens lutaram pela paz. Homens lutam pela paz. Homens se corrompem pela paz. Homens se matam pela paz. A questão do conceito de alcançar a paz para o mundo é tão interessante que eles chegam ao ponto de se adequar a um sistema contrário àquilo que Deus prega. Não é de se espantar, e não se espante com isso. O que tem de homens e mulheres, para não perder seguidores na internet, se adaptando a um sistema contrário à vontade de Deus, para ter paz nas suas redes sociais. O que tem de gente que andava conosco e estão nos traindo, e a Bíblia diz que na verdade nunca foram de nós, se adaptando ao sistema do mundo para ter paz, não está no gibi. Só que a Bíblia Sagrada diz que a amizade com o mundo, ela se torna inimizade para com Deus. A paz que o mundo prega é limitada a bens materiais e ao emocional do homem. Eu digo que a paz que o mundo vende, ela é um estado. Estou em paz. Se estou bem na minha vida material, estou em paz. Se eu não tenho problema de questões políticas, estou em paz. Se eu estou com dinheiro no bolso, eu estou em paz. A paz que o mundo dá, ela é um estado. Só que ele disse, mas para vocês, meus discípulos, eu vos dou a minha paz. Que paz é essa que Cristo nos dá? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5, e o pastor Felipe gosta de Romanos, eu sempre lembro isso. Você vai perceber que Paulo escreve dizendo que por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Romanos 5,10 diz que fomos reconciliados sendo ainda inimigos. Paz com Deus. Colossenses 1,21 diz que nós éramos inimigos no entendimento e nas nossas obras e fomos reconciliados. Paz com Deus. Sabe o que eu aprendo? Que
que paz do mundo é um estado, mas a paz de Cristo é uma posição. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. O que o mundo vende não passa de um estado limitado, mas a paz de Cristo, ela é uma posição, é ter um nome escrito no livro da vida, é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é saber que nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas agora olha isso aqui, a gente fecha a mensagem. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que Jesus está mostrando para eles são as marcas que ficaram do sistema falido. As marcas que ficaram daquilo que o sistema falido fez. Só que ele está mostrando as marcas, mas ele está dizendo: as marcas do mundo não irão alterar a sua posição. Eu posso liberar uma palavra se você quiser levantar a mão, ou se você quiser receber na sua casa. Eu vim dizer que a depressão, ela não vai alterar a sua posição. Eu vim dizer para você que está doente, o câncer não vai alterar a sua posição. Eu vim dizer que as humilhações que nós passamos dia e noite não irão alterar a sua posição. Eu vim dizer que as frustrações que esse mundo corrompido nos fazem, que as calúnias, que as mentiras que rasgam a nossa carne e o nosso coração, não irão alterar a nossa posição, porque mesmo com as marcas que esse mundo nos fez, nós temos paz que o mundo não tem. Você pode levantar a sua mão e glorificar só quem tem paz com Deus aqui neste lugar. Canta, pastor Felipe, canta pra gente orar. Porta da casa mais simples. Você pode ficar de pé, você que está aqui. Não entra, estrada que corre pro mar. O vento que abre o caminho é você. Se você puder, canta esse louvor essa noite. A nuvem que mostra o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Oh, aleluia.